Nessa semana, vamos atentar para a coisa mais danosa que a gente pode fazer com a gente mesmo: comprimir a nossa própria força. Fomos ensinadas a acreditar que nossos instintos mais selvagens, que são a criatividade, o desejo e a nossa capacidade de gerar e sustentar uma vida plena, são ameaças. A própria palavra selvagem foi imbuída de conotação negativa, ganhando associações com palavras como indomável, primitivo e até mesmo agressivo e feroz. Partindo dessa ideia, não é tão difícil perceber a razão de termos concluído que ser inteira assusta, incomoda e vai acabar fazendo com que percamos o amor e o pertencimento que nos é tão caro. Então, deixamos essa cultura patriarcal nos sobrepujar e nos adaptamos com o pior dos truques. Domesticamos a nós mesmas. Nesse episódio, vamos alquimizar esse feitiço cultural em uma magia transformadora. Vamos falar também, claro, sempre, da lua cheia em Capricórnio e o arquétipo da mãe que não pede permissão para existir. Essa semana tem também Júpiter entrando em Leão e chegando para nos dar permissão de brilhar. No tarô, a carta que saiu, eu já estava com saudade dela, foi o queridíssimo Arcano 8, a Força. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui, né? E também no Oráculo das Lobas, como sempre, temos uma carta do deck da mãe, a mamãezinha aqui, gorducha. A carta da generosidade, porque quando a gente permite que a nossa abundância circule, ela não diminui não, Lupita, ela se multiplica. Sejam bem-vindas ao episódio da Lua Cheia em Capricórnio. Bora ser selvagem. Lua cheia é o ápice, o pico da luminosidade. Tudo que estava escuro agora brilha. Tudo que estava escondido agora transborda. E quando essa plenitude chega na 10ª casa, em Capricórnio, não é para ser discretinha, não. É para ser estruturada, responsável, geradora de legado, que é aquilo que a nossa presença deixa no mundo. O que a gente gera, o que a gente deixa para as próximas gerações. O arquétipo da mãe, em Capricórnio, não é aquela mamãe tradicional que cuida em silêncio, tão abnegada, não, senhoritas. Aqui a gente vai falar do arquétipo da mãe que alimenta, nutre, sustenta, sim, mas a partir da própria autoridade construída. Aquela que não pede permissão para existir, sabe? E que não questiona o quanto vale a sua própria valia. Essa mãe aqui é como a mulher selvagem que a doutora Clarissa nos traz lá no Mulheres que Correm com os Lobos, o nosso livrão base, nosso livrão vermelho, e que é uma mãe, um arquétipo que simplesmente é. É aqui que mora uma verdade que a gente gostaria de ter compreendido mais cedo na vida. Ser mãe, ser geradora, ser aquela que nutre, não exige que desapareçamos não, viu? Olha só. Que surpresa! Ai, um pouquinho de ironia bombando aqui. Não precisamos desaparecer para sermos criadoras, para sermos mães. E essa questão de ser uma criadora pode ser de pessoas, mães tradicionais aí, mães biológicas, mães de coração, mas também pode ser uma pessoa que é uma criadora de ideias, de projetos, né? E aí, para fazer tudo isso, a gente não precisa encaixar o nosso instinto, a nossa força primordial em moldes, tanto de bondade quanto de sacrifício, apesar do que nos diz a cultura patriarcal que coloca cobrança nesses papéis, né? E sempre vem nos enfiando gola abaixo aí, que a gente tem que ser bom para dizer sim para tudo, ser boazinha, que a gente tem que se abnegar, que é egoísmo correr atrás dos nossos próprios projetos. A mãe Capricórnio, ela sabe que a sua força é exatamente aquilo que a torna capaz, sim, de amar, de gerar, de cuidar, sem perder a si mesma. E se não é isso que a gente está aqui falando semana após semana, né? Esse arquétipo da grande mãe, então,
na luz, ele não negocia sua autoridade para ser amada, porque sabe que, na verdade, gente, o amor verdadeiro, ele não pede nossa autoanulação como preço. Isso é tão importante que eu vou repetir. O amor verdadeiro não pede a nossa autoanulação como preço. Nessa lua cheia, então, vamos aprender isso. Porque a gente está aqui num território, né? Numa casa astrológica de elemento terra, em Capricórnio. E aí, terra, corpo, encarnação. Vamos aqui, juntinhas, aprender que estruturar a nossa própria verdade não é egoísmo, é sim responsabilidade e geração de autoridade, autogovernança, aquela soberania que a gente está buscando aqui no TML o tempo todo. É um caminho para gerar abundância que não vem de sacrifício, mas sim da plenitude. Imaginando um mapa astrológico como um círculo, a gente tem a 10ª casa, bem aqui em cima, que é a conhecida meio do céu, ou o medium coeli, né, do latim, que traz aquilo que a gente deixa como marca, o que o mundo vê de nós. O nosso propósito público, então, o abençoado legado, que a gente vem sempre falando aqui também. Quando o Capricórnio, signo de autoridade, estrutura e responsabilidade, está ocupando a sua casa natural, a 10ª casa, há um convite claro: deixar a nossa marca a partir da nossa própria solidez, não da performance, não de quem a gente acredita que deveria ser. Em linguagem junguiana, então, a gente abandona as personas, as máscaras produzidas por um ego que não estava muito fortalecido, e aí a gente passa a viver através da voz do self, a nossa voz mais autêntica. Muitas de nós experimentamos uma inversão que é muito perigosa nesse lugar, nessa casa astrológica. A gente acaba construindo uma imagem de mulher forte, competente, estruturada por fora, mas por dentro a gente continua pedindo permissão por causa dessa estrutura cultural patriarcal que a gente está e da domesticação que acaba assim vindo parar aqui, ó, dentro das nossas mentes. Então a gente segue fazendo esse papel da mulher forte, a guerreira, mas nos questionando por dentro com uma frequência assim torturante, duvidando até mesmo de que a gente mereça tudo que a gente já conquistou. Capricórnio e a 10ª casa, então, vem nos dizer: a nossa autoridade, mulheres, não é um empréstimo, ela é nossa. E quanto antes pararmos de querer construir um legado para agradar e começarmos a construir um legado que seja verdadeiramente nosso, autêntico, mais profunda será, então, a marca que a gente vai deixar no mundo. Detalhe importante aqui: isso não quer dizer que a gente precisa ser dura ou fria. Capricórnio é um signo de sabedoria ancestral. É aquele que honra o que veio antes e constrói com seriedade, responsabilidade, o que vem depois. O arquétipo da mãe, então, neste território, é aquele que segue nutrindo com estrutura, que ama profundamente com autoridade e que gera a partir do próprio poder. E se isso, por si só, já não fosse extremamente luminoso, nessa semana a gente ainda tem um outro trânsito acontecendo aí nos astros que vai amplificar tudo isso. Quando o gigante Júpiter, aquele sim, o maior, o planeta da expansão, muda de casa, ele amplifica os potenciais do território para onde ele foi, certo? No dia 30 de junho, então, um dia depois desta lunação, ele entra na 5ª casa, ele entra em Leão, que quer dizer algo que, nossa, a gente quase não gosta, né? Criatividade, autoexpressão, prazer, sexualidade, tudo aquilo que nos torna viva, brilhantes. Tudo isso, com Júpiter em Leão, será amplificado. Durante os próximos meses, esse trânsito ele vai até julho do ano que vem, 2027. A gente recebe, então, esse convite cósmico para que passemos a dar a nós mesmas as permissões de criar uma vida, criar projetos, criar, sem pedir validação prévia. Brilhar na nossa própria vida, brilhar para nós, não ser palco da vida dos outros.
Sentir prazer sem culpa, sem justificativas muito espirituais que são desencarnadas do corpo. Expressar a nossa sexualidade, sensualidade e energia vital, tudo como partes sagradas de estarmos vivas. Aqui está a questão, a grande questão que Júpiter em Leão coloca na mesa. Estamos prontas para ocupar o espaço que merecemos? Se ainda não estamos, que tal construir isso no próximo ano, hein? Ainda por cima, semanalmente, aqui mesmo, no Ser Lunática, ó, juntas. Porque Leão não pede desculpas para brilhar. E nós também não deveríamos pedir. Ainda que nos julguem, exibidas, egoístas, desfrutáveis. Imagina, né? Uma mulher que desfruta da vida. Leão não oferece explicações para sua busca por prazer e nós também não deveríamos. Porque enquanto entendermos o quanto prazer corporificado é sagrado, quando a gente entende isso, a gente não tem que pedir licença nem desculpa para ninguém. A força leonina ainda não se faz pequena para que os outros se sintam confortáveis. Ela existe em sua plenitude. Assim como nós estamos exatamente agora, nessa semana, nas próximas, no próximo ano, buscando existir também. Pois quando unimos Capricórnio na 10ª casa, a autoridade estruturada, deixar um legado verdadeiro, com Júpiter em Leão, expansão criativa e prazer, a gente tem a fórmula de uma mulher que não trabalha apenas com poder, mas vive com alma, vive através, a partir do self. Querem saber com quem essa mulher se parece? Então vamos para a parte do tarô. Olha só que delícia quem vem nos visitar esta semana. Somos convidadas a despertar a nossa força. No deck Waite Smith, que a gente sempre utiliza aqui no TML, o arcano 8 é o arcano da força. E nele, neste desenho, a gente vê uma linda mulher serena, vestida de branco, fechando suavemente a boca de um leão. Vocês forem pesquisar por aí, muitos livros de tarô vão falar que essa mulher, ela doma essa besta selvagem. Mas há uma sutileza nesse desenho que a maioria não atenta. Vocês estão vendo que essa mulher, ela não está usando de força bruta? Ela não está em guerra com esse leão. Ela está em diálogo. Nesse arcano aqui, desenhado pela Pamela Colman Smith, não há violência, aquela que geralmente conectamos, né, com a ideia de dominação que o patriarcado nos ensinou. Neste arcano não há violência, há presença. Há autoridade, sim, mas tranquila. Há uma mulher que compreendeu que sua força não vem de subjugar os instintos, mas de co-criar a sua vida com eles. No TML, por isso, a gente sempre vai inverter essas leituras mais tradicionalistas, mais clássicas desse arcano que a gente encontra por aí, e a gente vai conectar o arcano 8, a força, com a mulher selvagem, aquela mesmo que a gente conheceu lá, de Mulheres que Correm com os Lobos, o nosso livrão base, de onde vem especificadamente o jargão que eu uso aqui no Ser Lunática em todos os episódios, no final, vocês já sacaram, já perceberam? O arcano da força, ele é tão importante para a gente aqui no TML por isso. Porque a gente sabe que mulheres não sofrem por terem sido fracas. Sofrem por terem sido domesticadas, ensinadas a comprimir o que era instinto, o que era self, o que era sagrado. Repita, os nossos instintos, eles não são nossos inimigos. A nossa criatividade, ela não é perigosa, talvez só seja para o patriarcado. O nosso desejo, até mesmo de subversão, um desejo legítimo de mudar as coisas, mudar o mundo como ele é hoje, androcêntrico, para um mundo de parceria, esse desejo de subversão, ele não é uma ameaça, não para nós, não para nossa plenitude e autenticidade. Ele pode ser sim uma ameaça para aqueles que estão no poder ainda, que já nos domesticaram por tempo demais, né?
A força, essa nossa capacidade de sustentar a vida, ela gera abundância. Amor profundo, mas tão profundo que, como nos diz a doutora Clarissa, quando a gente ama tão profundamente, tudo que a gente pode fazer com esse amor é criar. E lobas audazes, a gente ousa fazer isso de forma selvagem, respeitando a sabedoria instintiva, intuitiva, integrando até mesmo os nossos impulsos mais sombrios, sim, que existem, claro. E a gente não está aqui para destruir esses impulsos, mas para integrá-los, ao invés de seguirmos reprimindo-os. Quando a gente permite que o nosso instinto criativo flua, quando a gente diz sim ao desejo da alma, a gente se permite, então, finalmente, ser inteiras. Aí a gente está sendo verdadeiras, está agindo a partir da nossa própria verdade. E verdade, Lupitas, verdade vera, o verdadeiro poder. Aqui, uma última sabedoria da força, esse arcano para esta semana. A força cresce quando a gente para de lutar contra a gente mesma. Quando integramos os nossos aspectos que chegamos até mesmo a temer. Quando a gente permite que a loba fale, hable, sussurre aqui pra gente, influencie as nossas decisões, ao invés de ficarmos lutando, berrando para que ela se cale. Nessa lua cheia em Capricórnio, com Júpiter e Leão, a força que a gente reprimiu por tanto tempo, enquanto éramos ali, lupitinhas, filhotes, filhinhas do patriarcado, ela pede permissão, para circular ciclicamente. Pede para ser ouvida e para participar da nossa vida de forma estruturada, adulta e integrada. Achou difícil fazer tudo isso? Ah, não, porque a gente tem ainda um conselho do Oráculo das Lobas para esta semana, a nossa ferramenta autoral que vai chegar com a carta da generosidade. O deck é o da mãe. Olha só que bonitinha a parte aqui, a parte noturna, né? Ó, a gente tem uma lua cheia brilhando ali no céu. A parte azul do nosso deck. Essa semana a mãe chega com a carta da generosidade. Compartilharemos pão e palavra. A nossa abundância crescerá quando a fizermos circular. Vocês percebem aqui que a generosidade no oráculo, ela não vem falar de sacrifício? Ela não tem qualquer intenção de nos deixar vazias, exaustas. Generosidade verdadeira é aquela que vem da plenitude, que sabe que quando a gente compartilha essa plenitude, a gente não perde ela, ela se multiplica. Nós, mulheres, sempre somos convidadas a gerar abundância, mas não por obrigação, porque é a nossa natureza. E o arquétipo da mãe, combinado com Capricórnio, nos ensina a sermos estruturadas a nossa própria força e parar de oferecer migalhas de nós mesmas ou ainda, o mais triste, darmos tudo de nós e ficarmos vazias enquanto os outros ficam com o nosso melhor. E quando a gente permite que a nossa abundância circule, e nessa abundância a gente tem criatividade, sabedoria, prazer, conhecimento, amor, nós não diminuímos, a gente expande, porque a abundância, ela não é finita, ela é cíclica, como a lua, olha aqui. Então, cada vez que a gente se permite amar, brilhar, falar a nossa verdade, usar aí a nossa voz, a nossa soberania, a gente autoriza as outras mulheres a fazerem o mesmo, criando um mundo melhor, que é o objetivo máximo do Transformando Meninas em Lobas. Cada vez que a gente vive a nossa própria força, ao invés de reprimi-la, nós estamos quebrando o feitiço patriarcal que ensinava as gerações anteriores que deveriam se fazer pequenas. Isso, Lupitas, é a verdadeira generosidade feminina. Isso é abundância e é assim que a gente corre com lobos. Esse foi o nosso episódio luminoso da lua cheia em Capricórnio. E no ritmo da ciclicidade, sempre já estamos olhando para a próxima semana e percebendo que a próxima lunação vai vir no portal
7/7. Olha, um portal aí numerológico de expansão e magia. E a gente vai ter, então, uma minguante em Áries, reiniciando aí os ciclos das minguantes. Olha que interessante. O ciclo minguante voltou para a primeira casa do zodíaco e vai passar no próximo ano astrológico aí pelas 12 casas. Essa alunação ainda vai vir acompanhada de um Netuno retrógrado, também em Áries, e que vai nos convidar a questionar as nossas ilusões. Nossas ilusões sobre o quê? Coragem, força, raiva. E vai ser babado, esse vai. A gente vai encontrar com a feiticeira que, como sempre, nos trará o tempo de deixar ir o que não serve mais, de integrar as sombras, que apenas agora, depois de ter passado pelos 3 primeiros ciclos da alunação que começou lá em Gêmeos, a gente consegue finalmente nomear. Fica conosco para essa travessia. Aproveita também para ver o 7º portal da Roda das Lobas, onde a gente acompanha o Sol através de um ano astrológico. Já está por aqui no canal, também no Spotify. E o signo que a gente está lá é Câncer, o signo solar que está nos acompanhando, então, na Roda das Lobas agora. Portal 7, a gente teve a casa interior. Portal 8 vai chegar daqui a pouco com a prova do pertencimento. Para as outras redes do projeto Transformando Meninas em Lobas, sempre tem link aqui na descrição do vídeo. Gostou? Senta o dedo no like, deixa aquele comentário, manda aí para alguém e reforça aqui, ajuda-nos a construir um mundo melhor através desse projeto. Beijos e a gente se vê por aí.